Bom dia, querida igreja. Nós queremos saudar a cada um que está nos assistindo nessa manhã com a graça e com a paz do nosso Deus. Seja bem-vindo, esse é o culto online da PIB de Moça Bonita. Você é muito bem-vindo, a sua família é muito bem-vinda. Nós queremos que você compartilhe esse culto com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que o maior número possível de pessoas possam ser alcançados nessa manhã e possam adorar ao Senhor junto conosco. A nossa alegria de estarmos aqui reunidos, ainda que de forma remota, ainda que conectados pela internet por enquanto, mas unidos por aquele que nos salvou, por aquele que nos redimiu na cruz do Calvário. E com um só coração, queremos nos apresentar diante do Senhor nessa manhã, demonstrando a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa devoção e o nosso desejo sincero de honrá-lo, não apenas com os nossos lábios, mas, acima de tudo, com o nosso coração. Eu sei que muitas vezes de casa nós competimos, A nossa atenção ela é dividida com muitas coisas, mas eu te convido a se concentrar, a realmente cultuar ao Senhor, a não apenas assistir uma transmissão, mas participar junto com a gente, cantando os louvores, orando junto conosco, declarando aí na sua casa, amém, glória a Deus, estando aqui junto com a gente, adorando, entronizando ao Senhor. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a falar com o seu Deus, e a preparar o teu coração para estar na presença dEle nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, nós te agradecemos por essa manhã tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado pela noite de descanso, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado porque em todas as coisas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque podemos testemunhar de uma semana que passamos e pudemos provar da Tua bondade, da Tua fidelidade. E é reconhecendo, Deus, os Teus feitos poderosos que queremos começar esse culto, levantando a Deus diante do Senhor a adoração que somente o Senhor merece receber, declarando que Tu és o nosso Deus e que não há outro no céu, na terra ou no mar, não há outro que se compare a Ti, Senhor. Recebe nessa manhã o louvor e a adoração dos Teus filhos, que ainda que espalhados pelas suas casas, estão agora, Deus, unidos com um só coração diante de Ti, diante da Tua presença. Recebe cada louvor, recebe cada oração, recebe cada declaração de amor que faremos a Ti. E acima de tudo, ó Deus, fala conosco também. Precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra pregada nessa manhã possa vir de encontro aos nossos corações. Seja bem-vindo, Pai, fique à vontade no nosso meio. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar nessa manhã que Ele é meu, que Ele é o Teu Senhor, que não há outro como o nosso Deus. Os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces
dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Declare: como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Declare: Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das espécies, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ah, Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Rei de tudo que somos, de tudo que temos. Tu és o Rei das nações. E nós queremos agradecer à igreja, porque nós pudemos, mesmo em tempos de pandemia, participar da campanha de missões mundiais. Sim, desde lá de março. Se não me engano, o último culto presencial que tivemos aqui foi o culto de abertura dessa campanha. E nós pudemos, mesmo em dias difíceis, continuar participando dessa campanha, orando e contribuindo. E nós queremos aqui dar uma satisfação para a igreja, oficialmente encerrar essa campanha, agradecendo aos irmãos que durante todo esse tempo estiveram orando e também contribuindo para a obra missionária por todo o mundo. E nós queremos dizer para a igreja que nós alcançamos o nosso alvo, já enviamos o nosso alvo para a junta, e eu creio que isso é um motivo de gratidão e de muita alegria para nós como igreja, de podermos participar daquilo que Deus está fazendo em todo o planeta. Muito obrigado, igreja, porque você orou, muito obrigado porque você contribuiu. E nós queremos também agradecer porque a nossa igreja tem permanecido fiel nos dízimos, nas ofertas, e assim a igreja não tem parado, não é verdade? Mesmo em tempos de distanciamento, a igreja continua ativa graças à fidelidade dos irmãos. E nós queremos dizer que você pode continuar ofertando para missões. Sim, porque a nossa igreja é uma igreja que tem realizado a obra missionária em todo o tempo, e a sua oferta missionária, ela vai continuar abençoando os projetos missionários que essa igreja continua exercendo, mesmo na nossa localidade. Nós temos os polos do projeto, nós temos as cestas básicas, nós voltamos com o projeto das quentinhas. Toda terça-feira uma equipe da nossa igreja tem distribuído quentinhas aí pelo nosso bairro, pelos bairros aqui da Redondeza. Nós somos uma igreja que tem feito a diferença mesmo nesses dias difíceis, e a sua oferta missionária é uma oferta que pode continuar abençoando esses projetos e possibilitando que outras portas, outras frentes de trabalho possam vir a acontecer. Então não deixe de ofertar. Quando você depositar ou quando você fizer a sua oferta, especifique: essa oferta é para missões, e com certeza a obra missionária vai continuar crescendo e avançando através da PIB de Moça Bonita. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue ardendo em seu coração um coração missionário. Vamos orar agradecendo ao Senhor por isso. Senhor, muito obrigado por podermos encerrar essa campanha, podendo, ó Deus, cumprir
aquilo que nos propomos desde lá do início, ó Deus. Muito obrigado porque o nosso alvo foi alcançado, já foi enviado, e nós cremos que através dessas ofertas a obra missionária vai ser abençoada em todo o mundo, Pai. E nós te pedimos que a tua igreja continue com esse coração ofertando, com esse coração generoso, com esse coração que faz questão de participar daquilo que o Senhor está fazendo aqui e até os confins da terra. E que nós continuemos ofertando, orando, contribuindo, dobrando os nossos joelhos, nos voluntariando, para que, ó Deus, realmente o teu evangelho seja pregado, para que o necessitado seja acudido, e, ó Deus, que a tua igreja continue sendo sal e luz em um mundo de trevas. Nós te pedimos, ó Deus, que mesmo em tempos de crise, em tempos de incerteza, a tua igreja permaneça fiel, porque esse é o tempo da tua igreja se levantar como resposta para os desesperados, como resposta para os desamparados. Esse é o tempo da tua igreja erguer o nome que é sobre todo nome, a resposta, ó Deus, para os corações aflitos. Esse é o momento, ó Deus, de pregar o teu evangelho, o evangelho que é a resposta para o coração pecador. Por isso, Deus, continue levantando a tua igreja e sustentando a tua igreja, para que a obra missionária não recue, não pare, mas continue avançando para a tua honra e para a tua glória. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos declarar nessa manhã que nós queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. Amém? Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ansiamos te ouvir e te conhecer ainda mais. Cante. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei, prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Declare mais uma vez: mergulhar. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Esse é o nosso prazer, Senhor. Meu maior ser teu amigo, cante. Ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores
as minhas forças e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Esse é o nosso anseio, Pai, é o nosso anseio te conhecer, e o Senhor tem se revelado a nós através da pessoa do Teu Filho Jesus, e à medida que te conhecemos, ó Deus, à medida que te contemplamos, vamos nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Ó Deus, traga-nos à memória nessa manhã, o Teu grande amor por nós, manifestado ali na cruz do Calvário. Ah, Deus, o mundo jamais viu, o mundo jamais ouviu de um amor como esse. Ah, que graça, que graça, que graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso, Deus, erguemos esse nome que é sobre todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Tua palavra diz que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E hoje, Deus, já fazemos isso, nos curvamos diante de Ti, nos quebrantamos na Tua presença e declaramos que não há outro como Tu, Senhor. O Senhor que se esvaziou até a morte. Oh, Mestre Jesus, queremos ser como Tu, queremos seguir os Teus passos. O Teu amor nos constrange, Senhor. Nessa manhã, invada cada casa, invada cada lar, cada coração, com esse amor, com essa mensagem do Evangelho, que restaura, que levanta, que nos enche de poder, que nos enche de ousadia, que nos faz, ó Deus, cumprir a Tua missão. Ó Deus, nos inspire nessa manhã. Vamos cantar? Ele abriu mão da Sua glória. Cante. Abriu mão da Sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão, cante. Abriu mão da Sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou,
si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é, só Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, levante esse nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não há outro nome como o teu, Senhor. Não há outro nome como o teu. Levantamos o teu nome nessa manhã, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre a tua igreja. Tu és o nosso Senhor. Declaramos esse nome sobre nossas causas impossíveis. Declaramos esse nome sobre nossas adversidades. Declaramos esse nome sobre nossas lutas, sobre nossos problemas, sobre nossas aflições. Você que amanheceu talvez entristecido, você que conectou nesse culto, mas está com seu coração aí atribulado, eu não sei o que tem tirado a sua paz, mas Ele nos prometeu dar uma paz que excede todo entendimento. Você que amanheceu talvez com o seu coração aí oprimido, talvez por demônios, talvez por Satanás, nós declaramos esse nome e declaramos que cadeias sejam quebradas nessa manhã. Você que acordou aí talvez com um desejo de morte, você que acordou aí talvez influenciado por um espírito de depressão, nós declaramos esse nome porque nós cremos que esse nome tem poder. Você que tem enfrentado alguma doença, você que tem enfrentado alguma enfermidade, nós declaramos esse nome porque nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. Você que tem se afundado no pecado, você que tem se afundado aí na culpa, nós declaramos esse nome porque nós cremos que esse nome é perdão, esse nome é misericórdia, esse nome é graça, esse nome é recomeço, e nós ministramos graça, misericórdia e recomeço sobre a sua vida. Oh Deus, nome sobre todo nome é o teu Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador.
Oh, que a tua presença seja real em cada casa, em cada família, em cada lar. E que a tua presença prepare nossos corações agora para ouvir a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus, esse nome que é sobre todo nome. Amém? Eu quero dizer à igreja que o nosso pastor Marcos, ele continua se recuperando, bem como sua esposa Kelly, toda a sua família. Por isso ainda não está com a gente, está cumprindo aí todos os protocolos para que esteja aí 100% recuperado e em breve aqui junto conosco. Ele agradece todas as manifestações de amor, de carinho, as orações da igreja e pede que a igreja espere só mais um pouquinho, eles ficarem assim 100% recuperados para estarem aqui junto conosco mais uma vez. Mas hoje pela manhã nós seremos ministrados por alguém muito especial que foi convidado pelo pastor Marcos, alguém que dispensa apresentações nessa igreja, que é o nosso pastor Roberto, né? Vem cá, pastor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Nós queremos orar pela vida do pastor Roberto nessa manhã, para que ele seja aí um instrumento do Senhor, boca do Senhor, para edificar a igreja. Amém? Você aí de casa, vamos orar também, que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos, nesse momento, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, através da vida do pastor Roberto. Nós pedimos que ele seja realmente um instrumento poderoso, afiado, nas Tuas mãos, transmitindo o Teu recado para a Tua igreja. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Temos vivido dias em que precisamos ouvir a Tua voz, a Tua direção, e nós queremos que nessa manhã nós ouviremos essa voz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Queridos, que alegria poder estar aqui nesta manhã e saber que, ao olhar para esses bancos, essas cadeiras vazias, preenchida agora pela equipe de transmissão, pelo ministério, pessoal que compõe o Ministério de Louvor. É diferente, é um sentimento diferente para quem viveu aqui tantas experiências, para quem sabe que esse templo aqui estava ficando cheio a cada domingo, a cada ocasião que a igreja se reunia. É um sentimento novo, diferente, mas quero dizer para você que está na sua casa, alimente no seu coração o desejo da volta. Alimente no seu coração uma saudade deste espaço. O salmista, ele dizia com muita propriedade, e a gente que foi criado aqui, que viveu aqui na PIB de Moça Bonita, a gente sabe muito bem da expressão que um pastor amado falava sempre: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez essa expressão nunca tenha tido tanto significado como nesse tempo. E eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, nesta manhã, e saber que você está na sua casa, ou em algum outro lugar, ou até em um outro momento você vai estar, não assistindo, mas como o Tiago disse com muita propriedade, participando deste culto. Agradeço ao convite feito pelo pastor Marcos, que o Senhor possa estar cuidando dele, da Kelly e da sua família. E nessa manhã a gente vai falar, eu trago um abraço da minha família, né, que agora cresceu, agora tem a Isabel, uma princesa, e nessa manhã ela está lá em casa, então é muito bom poder estar aqui com vocês nesse distanciamento, por força das circunstâncias, mas com o coração ligado e unido, porque nós somos um só povo. Nós pertencemos a um só Deus e nós temos um só Senhor. E eu quero falar nessa manhã sobre um tema que tem inquietado muita gente, que é a volta aos cultos presenciais. E a gente está se preparando. Eu estava olhando, conversando com Catito, né?
Cristiano, administrador, e vendo todo o cuidado dele, toda a preocupação dele, da igreja, da liderança da igreja, em comprar álcool em gel, e comprar máscaras, e um borrifador, comprar todas essas coisas que são tão essenciais, porque a estratégia para a volta já está sendo preparada. Lá na nossa igreja, Igreja Batista Vida e Esperança, antes de parar, nós já tínhamos a estratégia para a volta. Questão de distanciamento, 2 cultos iguais, tudo isso são estratégias e são importantes, são coisas importantes para a gente poder proporcionar aos membros da nossa igreja, e eu, com certeza, o objetivo aqui é proporcionar a você uma volta segura, uma volta onde você vai estar num ambiente acolhedor, num ambiente agradável. Então, essas preocupações, as estratégias, nós tomamos. Mas eu quero falar que, enquanto nós nos preparamos para o retorno, nós temos que ter uma preparação, talvez, num nível mais profundo do que essas estratégias que eu acabei de citar. O que nós precisamos é entender o que essa quarentena revelou para nós. O que esse período que nós estamos afastados, muitos ainda nas suas casas, evitando sair, o que esse tempo tem revelado para nós e que se torna algo tão importante, porque nós vamos voltar. Mas, para voltarmos, nós não podemos mais voltar como éramos. Não podemos mais voltar ao padrão anterior à pandemia, à quarentena. Porque nós fazíamos muitas coisas. E talvez a gente tenha chegado à conclusão que fazíamos até coisas desnecessárias dentro das nossas igrejas. Então, agora, é o tempo onde Deus nos dá a oportunidade de fazermos uma reflexão sobre a nossa vida como pessoas e como igreja. E eu quero falar para você, nessa manhã, você que está aí, agora na sua casa, eu quero que você tenha a sua Bíblia. Não vale usar aplicativo, né? Porque talvez, se você usar aplicativo, você vai perder a pregação, a reflexão. Mas pega a sua Bíblia de papel, faça uso dela agora. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1. A gente tem ali um momento onde talvez seja muito parecido com o nosso. Muito parecido. E talvez Deus esteja dizendo para nós, calma. Algumas igrejas já estão voltando, mas talvez a PIB de Moça Bonita, ela precisa ainda se preparar um pouco mais, não que ela esteja atrasada com relação às outras igrejas, não, poderia ter voltado. De repente, por força das circunstâncias, até mesmo pela condição de saúde do pastor e da sua família, não tenha voltado. Mas eu não quero me referir a isso, quero dizer que nós precisamos entender como deve ser essa volta. Aonde nós talvez tenhamos cometido alguns equívocos no passado. Como é que está o coração de cada membro? Como é que cada pessoa está vivendo nesse tempo? Gente, é um tempo onde a gente está assistindo aí algumas lives, a gente assiste, vê vídeos no Facebook, no Instagram. É terrível, é terrível. A gente vê coisas que a gente fala assim, caramba, nem parece que viveu dentro de uma igreja, nem parece que aprendeu sobre como deve andar, como é andar no caminho do Senhor. Parece que esqueceram tudo. Bastou um período de isolamento e parece que algumas pessoas esqueceram tudo. Então, a gente vai voltar. A PIB de Moça Bonita vai voltar. A IBBE já voltou. Mas a PIB de Moça Bonita vai voltar. E quando ela voltar, ela precisa entender os propósitos de Deus, eles não mudaram. Os propósitos que nós hoje defendemos, eles já estavam sendo defendidos muito antes da quarentena. Coisas que nós vamos viver agora, nós já estávamos vivendo,
mas agora a ênfase precisa ser diferente. Atos capítulo 1, inicialmente nós vamos ler de 8 a 14, e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu, ou para o alto? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O texto prossegue dizendo assim: então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse vai ser o texto que a gente vai ler novamente alguns versículos e vai avançar um pouquinho mais daqui a pouco. Para esse retorno, o que é que nós precisamos? Manter o foco na missão. É bom demais quando a gente chega aqui e conhecendo a história dessa igreja e saber que essa é uma igreja missionária. E que mesmo diante da pandemia, ela não perdeu o foco. Tiago falou aqui sobre missões, falou sobre a campanha de missões, sobre aquilo que a igreja tem feito nesse tempo. E a gente precisa entender que, como instituição, a igreja está fazendo. Mas e como igreja que somos nós, indivíduos, como nós estamos vivendo, como nós estamos nos preparando? Jesus, ele disse que eles tinham uma missão: serem testemunhas em todos os lugares, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o versículo 8, ele vai dizer para nós que os discípulos receberam uma missão e não poderiam se distrair. Eles precisavam manter o foco na missão. E quando Jesus está subindo, eles ficam paralisados, olhando para o alto. Eu não sei quanto tempo eles ficaram. Eu sei que Jesus já tinha sido recebido, já tinha sido envolto pela nuvem, e agora eles estavam olhando para o nada, e eles continuavam olhando. Eu não sei por quanto tempo eles ficariam, porque para que 2 varões chegassem até eles, talvez eles fossem passar dias ali, olhando para o alto, contemplando um vazio, na expectativa de que ele foi, e assim como ele morreu, foi sepultado, e depois de 3 dias, ele ressuscitou, talvez eles estivessem na expectativa de que essa volta fosse talvez num espaço muito curto, e eles ficariam paralisados. Eu penso que aqueles 2 varões que se apresentaram diante deles, trouxeram eles de volta para a realidade. A igreja tem uma missão, e não dá mais para nós nos distrairmos com coisas que não estão ligadas à missão. O grande problema é quando nós interpretamos uma colocação como essa. E nós precisamos entender que a missão,
ela é para ser cumprida em todos os âmbitos da nossa vida. E não apenas ser cumprida por aqueles que vão abrir mão, talvez tenham um chamado específico, e vão abrir mão de uma profissão, vão abrir mão de um trabalho, vão abrir mão de um negócio, para se envolver diretamente na pregação do Evangelho, ou como missionário, ou como pastor, ou como um líder numa igreja. Não. O foco na missão implica que, mesmo em quarentena, nós temos que pedir a direção do Senhor para saber como a gente pode aproveitar essa oportunidade. Sabe, tem gente postando vídeos que estão prestando um verdadeiro desserviço ao Evangelho, quando poderiam estar gravando mensagens, poderiam estar abrindo grupos de WhatsApp. Hoje mesmo, nesse momento mesmo, você pode criar grupos, e você deve fazer isso. Você deve compartilhar para os seus grupos sobre esse culto. Aproveitar a oportunidade. Sabe, esse período de quarentena que caminha para o seu final, e ainda existem tantas controvérsias sobre esse momento, se é momento de abrir o comércio, ou se é momento ainda de manter uma certa, reservado alguns espaços, e não abrir ainda alguns lugares. Mas nós não podemos perder o foco na missão. Quarentena não é só para você ver filmes, não é só para você ficar gravando vídeos. É para você pensar que muita gente morreu, tem muita gente que ainda está morrendo, tem muita gente que ainda vai morrer. Realidade. E nós, muitas vezes, estamos distraídos. Assim como os discípulos estavam olhando para o alto, para o nada, tem gente fazendo da sua vida, nesse momento. E a quarentena, ela reflete um pouco daquilo que as pessoas já viviam. Acho que potencializou. A quarentena, essa pandemia, ela está potencializando. Quem já estava se distraindo, continuou se distraindo. Quem já estava vivendo uma vida sem entender que tem um chamado, entender que Deus quer fazer da nossa vida uma oportunidade para a salvação de vidas para outras pessoas. Tem gente que talvez nunca tenha se preocupado com isso, e na quarentena isso potencializou. Mas nós somos como aqueles discípulos. Então, talvez precise 2 varões chegar e falar assim: opa, acorda. A sua vida é preciosa. Tem pessoas que Deus quer alcançar e vai alcançar através de você. Então, quando a gente entende aquilo que os anjos fizeram com ele, foi: opa, vocês têm uma missão, não é tempo de se distrair. Querido, eu quero dizer para você, não é tempo de você se distrair, é tempo de você manter o foco na missão. Vocês serão minhas testemunhas. Você que está agora participando desse culto, você também está sendo desafiado a se tornar uma testemunha. Você agora está sendo desafiado aonde você tem alcance, se é Jerusalém, é onde você está inserido, ou se é em outros lugares, aonde você vai, num ambiente de trabalho, ou aonde você vai, num ambiente de estudo, uma faculdade, aonde você vai, é onde se torna a sua Judéia, a sua Samaria e até os confins da terra. Então, mantenha o foco na missão. Segundo, é preciso fortalecer a unidade. Ah, mas nós agora estamos distantes. É verdade. Mas distância não quebra unidade. O que nós estamos agora impedidos,
talvez seja a comunhão, porque a comunhão exige estar junto. Unidade exige um pensamento, existe um entendimento do que nos torna um. Olha que coisa interessante. No versículo 13 e 14, diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, e aí fala dos discípulos. E aí no versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles entenderam que eles precisavam estar juntos. Hoje nós não podemos estar juntos. Mas quando a gente vê isso aqui, a gente vai perceber que até os irmãos de Jesus, que durante sua vida não o reconheciam como Messias, tem um momento que chegam a dizer, vão falar assim para a família de Jesus: ó, ele está lá, ele deve estar doido, porque nem comer eles estão comendo. Vai lá porque está junto com ele aqueles seguidores loucos que estão com ele. Então, nem os irmãos de Jesus participaram ativamente do seu ministério. Mas depois da sua morte, da sua ressurreição, houve uma mudança no coração deles. E a ponto de Tiago, seu irmão, se tornar o quê? Um líder. Um líder. Mas eles, nesse momento, eles estavam como? Unidos. Eles estavam todos juntos. Quarentena é tempo de unidade da igreja. E talvez esse seja o grande perigo que a igreja corra, é perder a unidade. Eu estive falando lá, numa das transmissões lá da nossa igreja, que são tantas lives, que talvez a gente viva na volta uma Babel como igreja. Porque pessoas assistem live de N pregadores. E muitas vezes não têm o cuidado de filtrar aquilo que estão recebendo. Isso pode provocar na igreja uma quebra da unidade. Então, é preciso o quê? Manter a unidade. E os discípulos entenderam a importância de levarem esse entendimento para as igrejas. Eles entenderam que quando Jesus falou lá em João, no capítulo 13, que pelo amor eles seriam conhecidos, a revelação para as outras pessoas de que eles eram discípulos não seria apenas quando abrissem a boca, mas seria pela maneira como eles estavam vivendo. Então, os discípulos, eles entenderam a importância da unidade. Quando Jesus ele faz a oração, pedindo, Pai, que eles sejam um como nós. Queridos, eles entenderam e levaram isso para as comunidades que estavam sendo criadas. E a gente vê logo no início do livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, falando sobre uma igreja que estava sempre junta. Nós perdemos muitas oportunidades em outros tempos, por causa das divergências sem fundamento. Eu estava relendo as cartas do apóstolo Paulo agora, por esses dias, e a grande preocupação era não... E ele diz para Timóteo, não perca tempo com discussões sem sentido, sem lógica. E quantas divisões nós vimos em nossas igrejas, que hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, brigaram por nada. Pessoas se feriram dentro das igrejas por nada. Pessoas se feriram por causa de cargos, se feriram por causa de posições, se feriram por causa de opiniões. A igreja, ela precisa manter a unidade. Sabe por quê? Numa quarentena, nós podemos estar distantes, e mesmo quando voltarmos aos cultos presenciais, isso vai ser necessário. Nós vamos poder nos abraçar
como fazíamos antes. Não vamos poder estar demonstrando aquele carinho que a gente tem para com o outro irmão, com um abraço, com um aperto de mão, com um beijo no rosto. Mas a unidade da igreja precisa ser fortalecida, ainda que estejamos nas nossas casas. Para quantas pessoas você mandou uma mensagem? Será que você se preocupou com o seu PG? Será que você se preocupou com alguém da igreja que, de repente, faça parte de um grupo de risco? Será que, nesse tempo, você se preocupou em mandar a mensagem para alguém da sua família? Esse período é um período de fortalecer a unidade, sabe? E a unidade não é fato de estarmos juntos, mas consiste em saber que, pelo sangue lá na cruz derramado, Deus nos fez um. Paulo fala isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Ele vai dizer que aqueles que estavam distantes, ele trouxe para perto. Dos que eram estrangeiros, ele trouxe para perto. E agora formaram uma única comunidade. E que há um só corpo. Paulo vai dizer, há um só Espírito. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus, que é o Pai de todos. Nós temos uma unidade que não se quebra e que não pode se quebrar, apesar do distanciamento que se faz necessário. É quando nós sabemos que existe um elo que nos une. Quando nós celebramos a ceia, e aí nós entendemos que a ceia, ela traz um vínculo de comunhão, de unidade. E nós, nas nossas casas, celebrando a ceia online, assim como aconteceu aqui, a emoção de saber que aqueles elementos que nós estávamos nos apropriando naquele momento, são os elementos que nos tornam um, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não deixe que a unidade seja quebrada. Quando você voltar ao culto presencial, você vai sentir a alegria de ver o seu irmão. Mas enquanto isso não acontece, você é o grande fator que vai determinar a unidade da igreja. Terceiro, enquanto nos preparamos para esse retorno, é preciso arrumar a casa. Eram 12 os apóstolos, os discípulos iniciais. Judas se perdeu, ficou um vazio. Agora era preciso recompor o grupo. Olha o que nos diz, capítulo 1, de 23 a 26. Diz assim: E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É tempo de arrumar casa. Esse período de quarentena é tempo de rever muitas coisas. É tempo de rever muitas programações que estavam enchendo ou inchando a agenda da igreja. Gente, é tempo de rever, é tempo de ter coragem para fazer algumas mudanças que se fazem necessárias. Porque a igreja não pode mais voltar a ser como era. E muitas vezes com tantas atividades, e que não, ainda que importantes, mas que não estavam voltadas
de maneira direta para a missão. Eu falei, numa das nossas lives de culto, que a pandemia deve ser vista como um ato do amor de Deus pela humanidade. Ah, mas está morrendo muita gente, eu sei. Mas Deus está dizendo para a humanidade, o meu filho vai voltar. E eu quero que vocês se aproximem de mim. É Deus dando à humanidade a oportunidade de voltar-se para Ele. Então, a igreja não pode mais se distrair. E muitas programações em nossas igrejas, ainda que importantes, elas se tornaram sem sentido na vida da igreja. Eu não vou nem citar. Mas quando nós começamos a avaliar, a gente vai precisar trazer coisa nova para esse tempo e tirar, talvez, algumas coisas que nós só fazemos ainda em nossas igrejas por força de tradição e religiosidade. Era necessário recompor o grupo. Eu estava assistindo uma live onde o pastor Lucinho, ele disse que nós temos que nos preparar porque vamos perder pessoas nas nossas igrejas. Pessoas que talvez nunca não estavam com o coração na igreja, isso com relação à igreja local. E que agora, nesse momento, vão para outros cantos. Talvez a gente perca em nossas igrejas líderes. Isso vai ser natural acontecer. Mas ele disse ele disse, mas você, pastor, deve ficar em paz. Porque assim como alguns vão sair, outros vão chegar. E Deus, então, vai dar a oportunidade da igreja de recompor áreas da igreja para esse novo tempo. É tempo de arrumar a casa, de rever muitas atividades que nós estávamos fazendo e que não estamos fazendo e que não estão fazendo falta. Eu acho que é isso que nós precisamos entender para esse tempo. Que igreja a gente quer de volta? Aquela igreja de antes? Quando a gente se propõe a fazer algumas mudanças, a gente precisa entender que mudança, crise, é um tempo de mudança, é um tempo de crescimento. Eu estava conversando com uma pessoa, de quinta para sexta, e falando para ela que as nossas ceias, quantas vezes nós não permitimos que um irmão participasse de uma ceia porque nós não levamos a ceia na casa dele. E agora as ceias foram para a casa das pessoas. Agora não foi um diácono que serviu. Agora não foi um diácono que preparou. E não deixou de ser ceia. Não deixou de ser de ter o sentido da ceia. Então são mudanças que a gente vai percebendo. Muitas igrejas, até com recursos, não faziam transmissões online. E agora igrejas pequenas e até sem recursos estão fazendo. Nós não podemos voltar e abandonar essa ferramenta preciosa que Deus deu para alcance de vidas. Então, nós vamos ter que conjugar. Eu estava pensando nesses dias. E quando voltarmos a ser online, continua? Continua. Continua para irmãos que não podem estar presentes, para irmãos que estão em viagem, para irmãos que vão estar, de repente, enfermos. A ceia online vai continuar. Então, são mudanças para esse tempo. É preciso arrumar a casa. É preciso sentar e começar a replanejar e
ter coragem para fazer alguns ajustes. Isso em tudo, na nossa vida também, na sua vida também, talvez na sua família também. Talvez seja o tempo de arrumar a casa, na sua casa também. Quarto, para a gente caminhar para o fim, e talvez seja o mais importante, é preciso revestir-se de poder. Revestir-se de poder. Aqueles discípulos, o versículo 2, o capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O versículo 4 diz: e todos foram cheios. Não foi um ou outro. Porque unidade. Por que é tão importante a unidade? Porque quando a igreja caminha em uma direção, se a igreja caminha em direção a um avivamento, toda a igreja tem que caminhar. Se a igreja caminha em direção a uma liberdade para os dons espirituais, toda a igreja precisa caminhar. Então, porque senão há uma divisão, há um jogo, uma briga de força. Um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para o outro. Aqui diz que todos foram cheios. Sabe quando a Bíblia diz todos, é todos, gente. Então, meu irmão, é tempo de olhar e entender que você precisa se revestir de poder. Aproveita esse tempo. Teve uma irmã lá da igreja, e ela estava compartilhando comigo. A gente estava lá preparando almoço, preparando quentinha, para distribuir. E ela estava falando da alegria. Ela falou: pastor, na minha casa, assistindo uma live, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Gente, isso é coisa tremenda. E a gente ainda olha para, muitas vezes, me perdoa, mas em algumas igrejas onde ainda questiona. Pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Central de Belo Horizonte, ele estava dizendo que muitas vitórias nós não conquistamos porque nós não entendemos o que precisa vir primeiro. E o que precisa vir primeiro é o revestimento. Por isso que os discípulos ficaram em Jerusalém. Por isso que a ordem foi: permaneçam até que... Sabe por quê? Gente, eles sabiam da importância da missão. Eles foram bem treinados para cumprirem a missão. Eles conheciam as estratégias que próprio Jesus deu para eles quando falou: vai 70, vai de 2 em 2, lá em Lucas 10, naquela missão. Então, eles estavam preparados, mas não estavam prontos. Eles estavam até dispostos, mas não estavam prontos. Faltava revestimento. Talvez a timidez dos resultados, isso eu tenho falado lá na nossa igreja, é porque falta revestimento. Sabe o que eles estavam fazendo? Unanimemente, em oração. Revestimento, gente, não vem só através de uma live. Revestimento vem da nossa busca. Revestimento vem da nossa entrega, do nosso desejo de viver uma experiência com o Espírito Santo. Porque Ele é o agente. O agente não somos nós somos o meio. O agente é o Espírito Santo, porque é Ele que convence. Então, se nós não entendermos o que
o que Jesus disse para ele: esperem até que sejam revestidos. Porque enquanto nós não tivermos essa experiência com o Espírito Santo, nós vamos fazer com base no conhecimento, que é importante o conhecimento, é importante o preparo, é importante o estudo, mas o revestimento é aquilo que só o Espírito Santo dá. A igreja, nessa volta, ela precisa viver que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Quando os discípulos começaram a viver essa experiência, e ali houve um questionamento com relação à maneira como eles estavam, parecendo embriagados, nas primeiras horas da manhã. Pedro vai dizer: não, eles não estão embriagados. Eles estão vivendo o cumprimento de uma profecia. Nós precisamos viver o cumprimento dessa profecia. Se nós olharmos para esse tempo, onde não há mais dúvidas de que estamos caminhando para o fim, de que Deus prepara o cenário para a volta do seu Filho. Se nós entendermos que esse é o tempo que a gente está vivendo, não dá para nos distrairmos. Temos que manter o foco na missão. Nós não podemos viver isolados uns dos outros. Precisamos fortalecer a unidade. Nós temos que fazer ajustes na nossa vida. Temos que tirar o pecado da nossa vida. Temos que banir o pecado da nossa vida. Nós precisamos urgentemente arrumar a nossa casa para que o revestimento venha. E quando o revestimento vem, querido, vai ser tudo diferente. Eu creio que nós estamos para viver algo extraordinário. Eu não vejo, e eu fico feliz porque muitos pastores compartilham desse pensamento. É um tempo onde Deus está fazendo algo novo e tremendo. E nós vamos viver coisas tremendas nesse período pós-pandemia. E que precisamos viver já nesse período onde ainda estamos dentro de uma pandemia. Será que vai valer a pena voltar? Ou precisamos de mais um tempo de quarentena? Essa é uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas. Será que nós estamos prontos para voltar? Ou será que a nossa vida ainda precisa de ajustes? Que Deus nos abençoe nessa volta. Que Deus nos abençoe nesse período. Que Deus possa usar grandemente a sua vida. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração nesse tempo, quando a igreja se prepara para a volta. Será que você está pronto para voltar? Ou será que você está apenas com saudade de estar de volta ao templo? Será que você está disposto a voltar e viver os propósitos de Deus para a sua vida? Ou será que você está apenas querendo retomar a caminhada dentro de uma igreja? É tempo de se preparar para a volta. Mas será que Deus, Ele não tem coisas para ajustar na sua vida? Meu irmão, minha irmã, que nesse tempo, o Espírito Santo, Ele possa estar falando a você, Ele possa estar levando a você a viver experiências profundas com Ele, e possa levar você a cumprir e a viver os propósitos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Graça e paz. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode declarar? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos cantar do início. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és, Ele é a luz, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Declare: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Cante bem alto: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Querido, aí na sua casa agora, aonde você estiver agora, coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. Pai, nesta manhã, como é bom estar na tua casa, Deus. Como é bom saber que irmãos estão em suas casas
E essa distância não atrapalha, Deus, a nossa unidade. Pai, no nome de Jesus, que neste tempo de preparo para o retorno, que nós não pensemos apenas nas estratégias, nos preparativos, que são tão necessários, mas que como igreja a gente entenda o que o Senhor quer de nós, e que não depende do retorno, que já precisamos viver, e que muitos já estavam vivendo, mas talvez alguns tenham se distraído ao longo da sua vida, e agora estão talvez longe do teu coração. Que nessa manhã, ó Espírito Santo, que sonda coração, que conhece o profundo da existência e da alma humana, traz alegria, traz paz, traz um renovo, traz de volta aquele amor, aquele primeiro amor que se perdeu, que já estava perdido antes dessa pandemia, mas que esse é o tempo do renovo, é o tempo do foco na missão, é o tempo de entender que é a igreja, e que faz parte da igreja, que faz parte do corpo. Pai, esse é um tempo tão precioso, que a gente não pode perder, mas que a gente pode começar a buscar uma intimidade maior contigo, buscar um revestimento. São tantas almas a alcançar, são tantas vidas que têm se perdido todos os dias, que nós não podemos mais ignorar o chamado, como pessoa, como igreja, para uma vida que te honre, que te agrade. Pai, obrigado, porque o Senhor é quem ministra aos nossos corações, porque o Senhor é que sabe a direção que quer dar à igreja. O que a gente quer nesse tempo é estar à tua disposição, é estar nas tuas mãos, para que o Senhor cumpra os teus propósitos. O que nós queremos, Pai, é assim como aqueles discípulos, queremos ser testemunhas do teu amor, da tua graça e do teu poder. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa, Pai, a PIB de Moça Bonita. Abençoa, Pai, a família pastoral, cada líder desta igreja, cada membro desta igreja. E que juntos, como igreja do Senhor, a gente possa ansiar a volta de Jesus. Mas enquanto esperamos a volta, que nós possamos estar trabalhando para o Senhor, que a nossa vida seja gasta para o Senhor, que os nossos dons, os nossos talentos, que os nossos bens sejam todos para o Senhor. Muito obrigado, e continua, Pai, cuidando desta igreja, cuidando do teu povo. Abençoa, Pai, as autoridades do nosso país. Pai, que a nossa nação, Senhor, ela possa passar por este período e possa reconhecer que existe um Deus, e que esse Deus quer ser Senhor dessa nação. Ele vai ser Senhor dessa nação, e Ele é Senhor dessa nação. Pai, muito obrigado. É a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.